Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla, a revista das Unimedes do estado do Paraná. Hoje, para descomplicar um tema que vem geralmente no momento em que as coisas já estão um pouco complicadas, a terapia de casal. Aqui com o professor e terapeuta de casal, também individual e de família, Matheus Vieira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nathalie. Para começar nossa conversa, quando a gente pesquisa um pouco o que as pessoas falam sobre terapia de casal, tem duas linhas, assim. Uma linha das pessoas que falam que é uma última tentativa para salvar um casamento, um relacionamento, assim, no momento de desespero. E tem a linha das pessoas que falam que pode ser também algo preventivo, inclusive para prevenir a ruptura. Como que você vê isso? Os dois pensamentos, eles coexistem de maneira que, durante muito tempo, a terapia de casal foi, sim, o último artifício para os casais. Então, o casal estava em crise, eles procuravam ajuda com os amigos, com a família, com a religião. E depois de tudo mostrar que não estava dando certo, o casal continuar em crise, eles procuravam a terapia de casal como o último dos últimos recursos. Atualmente, acredito que por conta do trabalho da psicologia estar cada vez mais presente no dia a dia, não só de casal, mas individual, a questão familiar, as pessoas darem mais importância à saúde mental, as pessoas também estão entendendo que o trabalho de casal pode vir antes. Já aconteceu, por exemplo, de eu atender casais, e até curioso que eles falavam, a gente procurou você porque a gente está muito feliz. Era um casal recente. E eu falava, como assim? Vocês vieram, agendaram o horário para falar que estão felizes? Ele, e a gente está feliz e a gente sabe que isso vai acabar. Então a gente quer se instrumentalizar emocionalmente para quando vierem as adversidades a gente conseguir lidar com isso da melhor maneira possível, porque a gente não quer que isso acabe. Então, sem usar a palavra prevenção, eles estavam fazendo um trabalho preventivo de modo que não espera a crise chegar, mas vão estar prontos para passar pela crise da melhor maneira possível. Então, Porque esse chega movimento para já todo está mundo. acontecendo. E sim, os melhores casais, os casais mais saudáveis, passarão por brigas, passarão por crises. Inclusive, não ter briga pode ser um mau sinal no casal. A questão é como o casal vai passar pelas brigas, como ele vai superar essas crises, de modo a continuar juntos e bem. E por que não ter briga pode ser um mau sinal, assim? Porque não ter briga pode ser um sinal de desconexão. Então, quando duas pessoas são estranhas dentro da mesma casa, quase que como apenas dois conhecidos, cada um com a sua vida, cada um com a sua rotina, não ter mais o contato do casal, seja o que for, esse casal não vai brigar. Não chega nem a ter o diálogo para ter o embate. Sim, eles vão ter um convívio harmônico, um convívio de roommates, né, de pessoas que dividem a mesma casa. E assim, lixo para fora, pagar conta, vão ter um cotidiano funcional, mas não serão um casal, porque eles não vão ter discussões de casal, não vão ter aspirações de casal e também não terão a parte boa de ser um casal. São duas pessoas dividindo uma casa. E é raro, então, que as pessoas procurem dessa forma mais preventiva, no sentido de vamos manter a felicidade, sem ter Não, nada ali. nesse sentido preventivo, ainda são poucos casais que procuram. O que eu vejo na clínica e com os meus colegas é que cada vez mais os casais não estão deixando como a última das últimas opções. Eles percebem que uma crise se instalou e que eles não conseguirão superá-la sozinhos, e aí eles já procuram a terapia de casal. O que aumenta consideravelmente a chance desse casal permanecer juntos, porque terapia é algo muito importante, é algo que faz muito bem para todos, não só de casal, individual, etc. Mas terapia não faz mágica, não faz milagre. Então, muitas vezes os casais chegam, né, no consultório como casal, esperando que eu, como terapeuta, resolva o problema deles como casal, para eles permanecerem juntos, só que o casamento, a relação já está muito desgastada, já passaram por conflitos por muito tempo, tentaram outras coisas antes que foram ineficazes, e aí quando chega para mim eu digo, olha, o barco estava afundando, teria chance de salvar esse barco, mas ele naufragou. Então muitas vezes o trabalho do terapeuta de casal é acusar, é levantar a bandeira e falar, olha, se esse relacionamento talvez desse certo, esse tempo passou. É muito complicado isso, né? É porque até pesquisando um pouquinho aqui para nossa conversa, a gente vê relatos online que as pessoas têm um pouco de medo de buscar terapia de casal porque elas têm medo de terminar. E assim, às vezes realmente o melhor desfecho para os dois ele vai ser o término, mas também é uma realidade que a terapia de casal não está ali para salvar o relacionamento a qualquer custo. Sim, eu digo que eu sou um romântico, mas um romântico um pouco
torto em relação àquilo que as pessoas acreditam. Porque o pessoal fala, Matheus, você é um terapeuta de casal que defende o divórcio. Sim, eu não acho que as pessoas devam estar juntas de uma maneira obrigatória. As pessoas têm que querer estar juntas. A partir do momento que não há sentido, não tem desejo, as pessoas não se sentem não se sentem à vontade naquela relação, o divórcio vem, a separação vem para auxiliar e falar, olha, você pode seguir seu caminho, isso não é uma condenação. Né? E aí eu sempre digo que alguns casais não foram feitos para ficar juntos. Algumas pessoas vivem histórias de meses ou alguns poucos anos, aquilo é muito legal, faz muito bem para eles, mas tem uma data para acabar. Isso não desmerece a relação, ela foi muito boa enquanto ela durou. Muita gente fala, não deu certo, né? Mas o que é dar certo? É exatamente uma sensação de fracasso, eu escuto muito isso quando o casal se divorcia, uma sensação de derrota, de fracasso, porque a gente entende, eu bato muito nessa tecla há muito tempo, a gente entende que uma relação longeva é uma relação que deu certo. E o que eu mais vejo são relações longevas, frustradas, infelizes, que as pessoas têm medo de seguir a vida adiante em nome de esse status de que permaneço em uma relação, eu sou um homem ou uma mulher séria, de respeito, como se não estivesse numa relação fosse menos respeitoso, ou enfim. Algum demérito, né? Algum demérito, exatamente. Então, as relações, elas têm uma vida útil, né? Então, quando eu falo das crises dos casais, tem um rapaz que eu atendi, um senhor, na verdade, e ele falava que ele teve 4 casamentos. Curiosamente, os 4 com a mesma esposa. Porque ele entendia ali o casamento dele com alguns ciclos. Então, fala, olha, quando chegou tal momento, aconteceu tal situação, aquele nosso casamento terminou, eu tive que me reinventar como marido, ela teve que se reinventar como esposa, então aquele casamento acabou, a gente começou um outro, com a mesma pessoa. Esse ciclo do casal é importantíssimo, porque um casal que começa, vamos pensar, na juventude, eles têm interesses diferentes do que comparado com uma vida mais adulta, eles têm um ritmo porque eles estão se conhecendo, isso vai acabar em algum tempo. Então, o que faz o casal ser longevo é a capacidade deles recontratarem, fazerem novos acordos para permanecerem juntos. E não conseguir fazer um novo acordo não quer dizer derrota ou fracasso, porque eu posso chegar em um momento da minha vida e a pessoa que está ao meu lado diz assim, olha, vamos continuar junto, mas então agora a gente vai para esse lado. E eu posso pensar, não, eu quero ir para outro. Sim. Ela pode pensar, vamos, sei lá, comprar uma casa na praia para a gente ficar indo para a praia. E eu posso pensar, não, eu quero vender a nossa casa aqui porque eu quero dar a volta ao mundo. Os nossos interesses foram convergentes até um momento da vida, em algum outro momento ele passa a ser divergente. E isso não tem nenhum problema. Né? Inclusive, é um nível de autoconhecimento e busca da própria identidade muito refinado, quando a gente dá conta de que eu posso ser feliz sem o outro. E a gente vive um emaranhado de que quase como se não tiver um marido ou uma esposa, um namorado, enfim, eu vou ser uma pessoa incompleta, eu vou ser uma pessoa automaticamente infeliz. O que é uma grande bobagem. Sim, que é um mito culturalmente disseminado, assim. Né? As pessoas dizem muito, Matheus, mas não dá para ser feliz sozinho ou sozinha. E eu bato na tecla de, ok, talvez até não dê. Eu acredito que dá sim, mas talvez até... Mas estar sozinho também não significa infelicidade. Estar sozinho não significa que você é impotente, que você é menor, que você é desprezado, que você não é respeitado. É possível ter uma vida muito tranquila, muito serena, enfim, estando sozinho. E quando eu digo sozinho, é sem esse par amoroso para alma gêmea, etc. Porque uma coisa é a gente estar numa relação obrigado ou por necessidade. Isso não envolve escolha. Outra coisa é você escolher estar com alguém. Então, quando eu falo que eu sou um romântico torto, é quase como assim, eu não preciso de você. Eu vivo a minha vida muito bem sem você, mas eu escolho estar contigo. Eu quero estar contigo. Isso é muito mais romântico. As pessoas, quando eu digo isso, as pessoas até entendem porque fica audível, fica poético, mas na prática, o que elas vivenciam é, eu preciso, sem você o que vai ser da minha vida? Vai ser a minha vida, horas. Só que Sim. elas esbarram nessa situação de estou perdida se esse casamento, se essa relação acabar. Então, quando num processo de terapia de casal a gente fortalece as individualidades, a gente tira primeiro essa dependência. Olha, o que você pode fazer? Quais são os seus hobbies? Quais são os seus interesses? O que você quer fazer da sua vida? O quanto outra pessoa pode participar disso e o quanto você pode participar dos interesses dessa pessoa.
Quando você faz esse movimento de desconectar a fusão, quando eu digo desconectar a fusão, é transformar as pessoas em indivíduos separados. E depois olhar e falar, olha, existe um eu, existe um você e existe um nós. Quando existem essas três instâncias na relação, ela tende a ser muito boa. O que normalmente os casais fazem é só tem o nós. O perfil de casal no Facebook que... Só existe um aglomerado ali que é a gente. Sim. Pode funcionar durante o tempo, não é de todo ruim. Durante o tempo ele vai funcionar. Mas em algum momento a falta da individualidade vai cobrar seu preço. E então a terapia de casal também ajuda nesse processo até de uma, digamos, separação amigável, assim. Eu imagino que talvez famílias, especialmente constituídas ali que têm filho e tudo mais, busquem também nesse sentido. Isso acontece? Sim, sim, já aconteceu de casais me procurarem e logo nas primeiras sessões ficar muito claro que no final das contas eles não estavam tentando uma reconciliação, eles estavam tentando uma separação de uma maneira mais amigável ou de uma maneira mais tranquila, porque um queria muito bem o outro, mas a gente também tem na nossa cultura que a separação é violenta, que eu vou querer tirar, alguém vai querer tirar proveito de alguém. Inclusive aquele filme A História de um Casamento fala muito isso. Eu gosto muito dele, que é a história de um casamento narra a história de um divórcio, na verdade. E mostra como o casal se respeita, como o casal se gosta, apesar de estar separando, mas quando eles vão falar com advogados, com amigos, sempre tem aquela sensação de um vai querer ser mais esperto que o outro, e aí a violência, o litígio vai se apresentando, e aí no filme tem um final feliz, onde eles descobrem que não precisa ser violento, não precisa ter enganação, a gente pode jogar limpo, apesar da separação. Separar não é se tornar inimigo, não, né? Se separar quer dizer que não funcionamos mais como casal. A gente pode ser amigo. Então as pessoas às vezes também questionam: é possível ser amigo de ex? É possível. É comum? Não. Não, porque nem sempre as pessoas dão conta dessa amizade. E é importante entender que a amizade é essa. É uma amizade de um frequentar a casa do outro, e ir para o bar, tomar uma cerveja junto. Talvez seja possível. Conheço casais que são assim. É mais incomum. Mas é manter uma amizade do tipo mandar um Feliz Natal, mandar um Feliz Aniversário, ter um contato respeitoso, vamos usar a palavra colega, é muito possível. Mas muitas pessoas entendem que se você não está comigo, é como se você não existisse, não quero mais ter contato, eu vou bloquear das redes, é como se você nunca tivesse existido na minha vida. É um jeito de lidar com o término? Talvez não seja o mais inteligente, talvez não seja o mais interessante, mas talvez seja o possível. Né? Não estou querendo condenar quem faz, porque às vezes é a melhor subterfúgio que a pessoa tem para ela dar conta de uma separação de uma maneira que ela não se prejudique. Mas é um jeito de negar o passado, negar a história, porque afinal de contas aquela pessoa fez parte da sua vida, fez parte do seu cotidiano, e simplesmente deletá-la como se ela nunca tivesse existido é deixar uma lacuna na sua própria vida também. Sim. Como eu disse, não é o melhor subterfúgio, mas às vezes é o único possível, e aí cada um vai manejar as situações com os instrumentos, com a musculatura emocional que tem. E como que a terapia de casal lida com a individualidade? Porque eu imagino que também as pessoas possam ir sendo acompanhadas já por um terapeuta e tenha a terapia de casal para além disso. Quais são esses limites? Então, o terapeuta de casal, ele vai olhar para uma terceira instituição que é a relação. Então, eu digo que num casal a gente vai falar que 1 mais 1 é 3. Existe eu, existe você e existe a relação. Então, quem vai cuidar do eu é o meu terapeuta individual, quem vai cuidar de você é o seu terapeuta individual, e quem vai cuidar desse nós, dessa instituição chamada relação, é o terapeuta de casal. E uma arte, quando eu digo que é uma arte, porque é muito sutil, porque enquanto terapeuta de casal, eu preciso entender que o nós só existe por causa de eu e você. Então, eu vou olhar só para essa relação, sim, mas eu preciso olhar para os indivíduos para entender em que medida cada indivíduo está contribuindo mais ou menos para o funcionamento dessa relação. Porque também não é raro um nós, né, uma energia, uma formatação do casal, ter tons só de um dos lados. Onde só uma pessoa define, só uma pessoa decide, o gosto do casal é igual ao gosto só de uma das pessoas. Então, você percebe que um dos lados está se sobressaindo e o outro está se diminuindo. Então, para eu olhar a relação, eu preciso olhar
o quanto que existe de contribuição de cada uma das pessoas dessa relação. E tudo isso é trazido à tona ali no ambiente com o casal. Sim. Não chega a ter sessões individuais com o mesmo terapeuta. Alguns terapeutas não fazem individual. Eu gosto de fazer, conheço outros tantos que fazem, para poder entender de perto o que cada pessoa diz a respeito dessa relação. Porque nesse exemplo que eu estou dando, por exemplo, a pessoa que é mais dominante na relação, ela pode sempre ser dominante ali na conversa, quando vai falar com o terapeuta, etc. E quando eu coloco a pessoa que se posiciona menos para falar sozinha, ela pode me trazer informações muito ricas, muito importantes, de modo que eu entenda por que ela é tão calada, por que ela é tão submissa. Isso pode fazer todo sentido, de modo que, ok, ela está escolhendo conscientemente ser assim, ou ela pode ser um alívio para ela, porque é um espaço onde alguém de fato quis ouvi-la, porque quando ela é uma sessão de casal, estão as duas pessoas, ela se sente oprimida e não quer falar, porque olhares e posturas corporais podem ser intimidadoras. Eu acho que entra muito no que você falou antes de contrato, né? Porque desde o começo do relacionamento a gente forma contratos meio implícitos, assim. Então, quando você se posiciona desse jeito, eu já demonstro que eu não gosto tanto, já vai se formando um contrato. Sim. Então, ali já são revisitados esses contratos também, trazidos meio que de uma forma mais explícita. Não, eu, por exemplo, quando eu atendo casais, na minha sala, eu tenho um sofá de duas pessoas, sofá de 2 lugares. E eu faço questão de ter esse sofá porque algumas pessoas atendem com 2 poltronas individuais. E antes do casal falar qualquer coisa, quando ele chega e senta, Tu vê na posição. eu já vejo como é que eles estão sentados, que às vezes eles sentam inclinado para o braço do sofá, abrindo aquela distância entre eles. E aí eles dizem, não, tá tudo bem, a semana foi ótima, a gente está super tranquilo. O corpo está dizendo outra coisa, Sim. Eles não estão nem se encostando. Ou o contrário, eles chegam com uma cara séria, mas aí o marido põe o braço assim, abraça e com a outra mão pega na mão da esposa e ela deita a cabeça no ombro dele e ele fala, nossa, a semana foi horrível, a gente brigou muito. Eu falo, gente, mas como assim vocês brigaram muito, a semana é horrível e vocês estão 2 pombinhos aqui abraçadinhos, de mão dada? Então, aquilo que não é necessariamente dito, mas ou que é dito de outras maneiras que não verbalmente, acaba sendo muito rico, que faz parte desses contratos de o quanto a gente se distancia quando a gente está brigado, né? Ou o quanto qualquer mínima discussão é motivo para ficar emburrado e ficar sem conversar. Eu atendi um casal que eles ficaram sem se conversar por mais de 3 semanas, sem trocar uma palavra. Nossa. Né? Para algumas pessoas, isso pode falar, meu Deus, que cenário horrível, como é que você mora com alguém sem conversar com ela? Eu imagino que outras pessoas que possam estar ouvindo podem dizer, só 3 semanas? Sim. A gente ficou muito mais. E a forma que encontrou ali para lidar naquele momento. E cada um vai encontrar os limites desse silêncio, os limites do pedido de desculpa, o quanto que vai brigar, o quanto que vai fazer valer as suas vontades, os seus direitos, o quanto que vai ceder para a vontade do outro, porque se relacionar é a arte do toma lá da cá, é a arte da barganha. Então, olha, você quer ir almoçar na casa da sua mãe essa semana? Ok, a gente vai lá. Mas aí a semana que vem, no final de semana, a gente faz assim. Eu cedo uma parte, você cede outra. E entender que algumas coisas a gente pode ceder, outras não. Então, algumas situações, por exemplo, você tem que me desculpar porque eu te bati ou eu traí você, mas é porque eu estava com raiva. Porque você fez isso, e aí inverte, aí a gente já está entrando em situações de relações violentas e disfuncionais, que eu posso inverter a lógica, e a pessoa se sentir culpada por algo que ela sofreu. Isso é um problema, e aí é um tipo de acordo de funcionamento? Mas são acordos disfuncionais, é acordo que tende a trazer problemas a médio e longo prazo, às vezes até curto prazo para o casal, onde alguém está devidamente sendo violentado ali. E esses casos chegam bastante à terapia? Chegam, mas normalmente quando chega, já chega num processo individual. É alguém que rompeu o processo, a relação e não está suportando, e aí procura um processo terapêutico para conseguir restabelecer sua autoestima, sua identidade, etc. E como que a pessoa sabe se o caso dela ali é buscar uma terapia individual ou de casal ou ambos? À medida que... é uma boa pergunta, porque a terapia de casal acaba trabalhando também individualmente. É difícil você passar por um processo de casal e você mexer só o casal. Porque o casal é feito pelos 2 indivíduos, então acaba mexendo dos 2 lados. Mas à medida que você percebe que você está insatisfeito, que você sente que tem alguma coisa errada com a sua vida, você olhando no espelho, você para você, isso vai indicar uma coisa mais individual. À medida que a sua relação
Você sente que tem alguma coisa errada? Porque às vezes a pessoa não sabe nomear. Mas ela fala assim, não tá legal, não era isso. Tá torto, tá indo para um lugar que eu não gostaria. A pessoa percebe, ela não sabe dar nomes, mas ela sente. De modo que ela em si tá ok, o trabalho ok, minha família ok, mas eu sinto que a minha relação, voltar para casa já não tá mais tão gostoso, ou fazer dos programas que a gente fazia já não é mais tão legal, ou as brigas estão cada vez mais violentas. À medida que esse desgosto, esse dessabor permeia a relação, aí é um processo de casal. E como que você sugere, assim, para quem tem interesse em fazer esse parte iniciativa de uma das pessoas, de conversar com o companheiro? Porque ainda tem, eu acho que está associado a um estigma que a psicologia também ainda tem um pouco na sociedade, discursos de que buscar um terapeuta de casal seria admitir um fracasso no relacionamento. Seria falar, não, a gente não consegue dar conta, tem algo errado com o nosso relacionamento. Ou ali a crença implícita de que não, a gente deveria dar conta, não deveríamos precisar de uma outra pessoa para nos ajudar. Esse discurso do dar conta, ele é muito perigoso, porque a gente precisa olhar para a gente mesmo e pensar, a gente não dá conta. Não é não dar conta da relação, a gente mal dá conta da nossa vida. Esse discurso empoderador do eu quero, eu posso, eu consigo, ele pode ser muito audível, música assim, que delícia, empoderador, mas também a gente precisa entender que a gente não dá conta de tudo. A gente não pode tudo. Então, se eu falo eu quero, eu posso, eu consigo, parece que eu consigo e posso fazer qualquer coisa. Não. A gente tem limites, a gente pode fazer muita coisa, mas não tudo. Então, tem muitas e muitas coisas que a gente não dá conta enquanto indivíduo, né? E, sim, a gente não dá conta, lide com isso, né? Eu já tentei fazer uma série de coisas que eu percebi que, por mais que eu tentasse, eu seria, na melhor das hipóteses, medíocre. Eu falei, olha, eu preciso muito disso, então não faz parte de mim. Uhum. A gente vai ter habilidades e facilidades para uma série de coisas e dificuldades e talvez impossibilidade para outras tantas coisas. E isso é o que nos faz único. E Né? reconhecer esses limites, inclusive, pode ajudar Exato. É reconhecer que algumas coisas eu sou bom e apostar Sim. naquilo que eu sou bom e reconhecer que algumas coisas eu não faço bem ou eu não dou conta e lidar com isso ou, de repente, trabalhar para que eu não seja tão ruim, mas entender que eu nunca vou ser bom naquilo. Isso enquanto indivíduo. Mas aí a gente expande isso e entender para o casal. O casal vai dar conta de muitos problemas, vai dar conta de resolver muita coisa sozinha. Não tudo. E não é porque eles são um fracasso ou porque não existe amor o suficiente. É porque eles são humanos. Né? Aquele discurso de que o amor supera tudo é graças a esse discurso que muita gente passa por inúmeras violências e muita gente morre. Né? Porque você tem que superar, você tem que dar conta. Independente do que acontecer, você tem que estar ali. Eu digo que o amor é algo muito, muito, muito importante mesmo. Não estou diminuindo a importância do amor, mas ele é uma coisa muito pequenininha e fácil de se perder. Né? Numa relação saudável, tem que ter amor? Sim. Mas tem que ter uma série de outras coisas também, de modo que, se não tiver essas outras coisas e existir só o amor, não vai dar certo. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Só o amor não é o suficiente, definitivamente. Ah, mas agora há pouco você falou que eu era romântico. Pois é, um romântico torto. E existe o contrário. Às vezes tem tanta coisa legal numa relação, não tem muito bem esse amor que a gente fala, mas tem tanta coisa legal e a relação persiste. Seria melhor com amor? Tem uma a autora que eu gosto muito, a Regina Navarro, ela fala assim, gente, qualquer coisa que a gente faz com amor é mais gostoso. Se eu faço um bolo de chocolate com amor, a avó que faz para os netos, é um bolo de chocolate mais gostoso. Mas sem amor pode ser que funcione também. Senão a gente fica supervalorizando esse amor dessa maneira muito romântica, que se você ama, você suporta, quem ama aguenta, quem ama tem paciência, quem ama persiste, e é um jeito de se violentar. Sim, ultrapassar seus limites. Sim. Né? E como que você definiria o amor? Que a gente está falando bastante assim, mas o que seria esse amor? Cuidado. Pensei aqui agora no susto. Mas mesmo se eu tivesse, se você tivesse me dito com tempo para eu pensar, eu acho que seria alguma coisa parecida, porque eu acredito que quem ama, cuida. Mas é entender assim, cuida também de si mesmo, que aí eu preciso esse amor próprio, e o amor passa por cuidado. Então veja que amor não fala sobre estar junto. Amor fala a outra pessoa bem. E talvez a outra pessoa esteja melhor longe de você. E reconhecer isso também. E talvez eu esteja melhor longe daquela pessoa. Então, é entender que, enquanto terapeuta de casal, eu gosto muito e faço questão e trabalho para que os casais fiquem juntos. Mas algumas vezes é melhor que eles não fiquem.
Porque a gente, na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente vem com essa ideia de que a gente precisa ter um par, a gente precisa ter alguém. Casais se unem num desespero danado, né? Não entendem se de fato faz sentido eles estarem juntos, então eles simplesmente ficam juntos. E torcem como quem joga na loteria, assim, vamos torcer para que dê certo. Às vezes não dá. Às vezes é um casal que não deveria nem ter sido formado. Foi formado na carência, na solidão, no desespero, e aí eles ficam preocupadíssimos com o sentimento de frustração e de fracasso, de porque a gente vai se separar. Eu falei, olha, assim, deu o que tinha que dar, vocês ficaram até bastante tempo juntos. Mas agora é hora de, talvez, cada um seguir seu rumo, encontrar outros pares, se reorganizar individualmente para que, ao encontrar um novo par romântico, a escolha seja melhor. Né? O pessoal fala muito do dedo podre. O dedo não é podre, ele é muito certeiro. Você vai escolher de acordo com como é que está a sua saúde emocional. Às vezes a gente está todo bagunçado por dentro, a gente vai se identificar com outra pessoa que está toda bagunçada, e é uma mistura complicada. E aí, se eu saio de uma relação, agora a gente tem um nome para isso, relacionamento rebote, que eu chamava que é a filosofia do Tarzan, né? Que é aquela pessoa que pega um cipó e larga o outro, vai emendando uma relação na outra. Agora a gente tem um nome para isso que é relacionamento rebote. Você sai de uma relação e entra na outra. E é muito perigoso, porque entre uma relação e outra você precisa ter um tempo para respirar, descansar, entender o que aconteceu, onde você errou, onde a outra pessoa errou e você fez vista grossa, para que você se torne uma melhor versão de si mesmo para quando entrar numa outra relação, não que exista garantia de dar certo, mas aumenta a probabilidade de ser uma escolha mais assertiva. Até porque entra um pouco no que a gente estava falando do indivíduo ser um indivíduo para além do relacionamento. Me lembra um pouquinho, tem o livro da Ana Sui. Sim, A gente mira no amor e acerta a solidão. Exatamente, que fala muito também sobre essa questão da falta, né? Que todo mundo vai ter uma falta, não vai conseguir preencher com outra pessoa e se sentir totalmente completo. A gente não entra no relacionamento para se preencher, mas... Tem uma fala do Ivan Capelato, eu gosto muito dele, ele diz assim, a gente só consegue ser feliz de verdade quando a gente entende que a gente vai ser infeliz para sempre. Porque foi vendida a ideia, quando eu digo desse alma gêmea, metade da laranja, etc., foi vendida a ideia que a outra pessoa vai nos completar, que a outra pessoa vai nos fazer feliz. E aí o Rubem Alves, o outro autor que eu gosto, ele diz que a gente trata a outra pessoa como se fosse uma peça que vai completar o meu quebra-cabeça. Então, eu sou um quebra-cabeça com uma peça perdida, a outra pessoa é uma peça que me completa. Esse é um movimento da paixão. Então, pessoas apaixonadas se sentem completas, embriagadas daquele sentimento. Que não dura para sempre. Não. E aí, metáforas minhas, eu digo que essa peça de quebra-cabeça é feita de gelo. Ela, de fato, completa o quebra-cabeça, mas ela vai derreter, mais cedo ou mais tarde. Às vezes demora mais, às vezes é mais rapidinho, mas derrete. E o amor maduro é entender que a outra pessoa é outro quebra-cabeça faltando outras peças. Ou seja, a Ana Sui fala que essa questão de dividir duas solidões. Né? O que é essa solidão? Algo me falta. E eu estou com uma outra pessoa que algo falta para ela também, e eu não completo ela, nem ela me completa. Sim. Somos dois perdidos, duas pessoas sozinhas no mundo. E a gente compartilha essa nossa solidão. E a gente quer compartilhar essa solidão. Sim. Só que isso requer um refinamento, uma maturidade de entender que o que o Capelato fala de entender que a gente vai ser infeliz essa peça do quebra-cabeça que me falta, eu vou morrer com essa peça faltando. E a outra pessoa também. Então, se a outra pessoa espera que eu complete ela, vai ser frustrado. Se eu espero que essa pessoa ou qualquer outra me complete, é uma busca frustrada. Só que é o que as pessoas tentam fazer dia após dia. Elas terminam a relação e falam, agora eu quero alguém que me complete de novo. E vai ter uma sensação de completude num primeiro momento e depois uma sensação de infelicidade e de vazio. Então, entender que eu tenho as minhas características, as minhas dores, os meus medos, os meus anseios, as minhas falhas, e que a outra pessoa, assim como eu, tem uma série de medos, desejos, falhas, etc., e que a gente pode se ajudar nesses medos, a gente pode se ajudar nessas dores, mas que a dor dela é dela e que a minha dor é minha, isso faz toda a diferença numa relação. Um ajuda a lidar com o quebra-cabeça do outro. Exato. Acho que é um bom jeito de definir. E uma outra coisa que surge um pouco na discussão sobre isso é que casais jovens não deveriam buscar terapia de casal. É que eu acho que também entra no que a gente falou ali de ser visto com um certo estigma. Na sua clínica, como é isso?
A gente precisa entender o que está sendo chamado de jovem. O casal mais jovem Então, que eu atendi, deixa eu ver se eu lembro, acho que ela tinha coisa de 19 e ele 21 anos. Era o mais jovem. Acho que foi isso mesmo. O que eu percebia? Faltava muita vivência, faltava muita musculatura emocional, muito lidar com frustrações, né? Então, algumas coisas são típicas da vida. Então, aquele primeiro amor adolescente de 15 anos, sei lá, 14 anos, que a pessoa se desespera e acha que vai morrer, a pessoa tem que passar por isso. Não tem psicólogo, não tem remédio, não tem ninguém que evite essa dor, porque ela precisa, assim como uma criança, quando ela está aprendendo a andar, ela precisa cair, ralar joelho, ralar a palma da mão, porque ela cai, para ela não se... Está andando de bicicleta, vai cair de bicicleta, ela precisa disso para ela entender. Quando a gente está aprendendo a andar de carro, a gente vai deixar o carro morrer. Esses pequenos erros que vão fazer com que a gente amadureça e evolua. Então, quando a gente fala de casais bem jovens, quase adolescentes, não vou dizer que não serve para nada, mas assim, tem pouca eficácia porque é quase como querer ensinar uma criança a andar sem que ela caia. Ela precisa cair. Um casal jovem precisa se frustrar, precisa quebrar a cara, precisa de uma série de coisas que a terapia não vai ajudar muito. Que para construir repertório pessoal para lidar com isso. Exato. Não, de novo, não que não vai servir para nada. Então, talvez por questões individuais, dilemas individuais, angústias, medos, perspectivas de futuro, o quanto que eles querem casar e ter filhos, o quanto que por serem jovens querem terminar uma faculdade, arrumar uma profissão. Esses ajustes é possível contribuir bastante. Mas num nível mais profundo, eles precisam criar esse repertório deles. Assim, como é que eles vão lidar com o término, o quanto que eles vão chorar, o quanto que eles vão negligenciar e fazer um relacionamento rebote, como é que eles vão absorver e amadurecer. Agora, se a gente está falando de um casal jovem, mas que já tem alguma vivência, como se a terapia de casal fosse mais útil só para casais que estão juntos há não sei quantos anos, etc. Não. Né? Então, casais de namorados, que também são jovens, menos de 30 anos, que já namoram há X tempo, ou moram juntos, já tem um repertório, já não é a primeira relação, já tem uma série de coisas construídas, é tão útil quanto um casal de longa data, de um casamento de longa data, que tem bastante coisa a ser dita. Às vezes pega ainda mais na raiz ali do problema. Sim. Então, quando a questão da juventude é que a gente, às vezes, fica tentando evitar a dor a qualquer custo, e dor tem que doer. Né? Às vezes as pessoas perguntam, como é que faz para o término não doer? Eu falei, não tem como não doer. Ele dói. Às vezes mais, às vezes menos. Depende de como é que você está lidando. Mas alguns processos na vida têm que doer. Ou, fugindo da questão de relacionamento, como que eu não fico ansioso? Falei assim, que eu tenho muita ansiedade. Falei, mas o que você está passando? Eu estou em vias de fazer a prova de um concurso que vai mudar minha vida. Falei, então você tem que ficar ansioso mesmo, tá tudo certo. É a forma de se preparar até. Porque a gente também, em nome dessa saúde mental, muitas vezes as pessoas acabam demonizando alguns sentimentos que são típicos do ser humano. Medo, tristeza, ansiedade. A gente fica triste. A gente romantiza muitas vezes a felicidade de querer estar bem o tempo todo. Que legal se a gente pudesse, mas a gente não pode. O ser humano sente medo, o ser humano fica preocupado, ele fica ansioso, ele se sente triste, ele chora. Algumas vezes a gente tem que sentar, a melhor coisa que a gente pode fazer é sentar e chorar mesmo. É o que vai nos dar o aval de que a gente está regulado, que a gente está bem, que a gente está saudável, porque algumas coisas é para a gente sentar e chorar. Algumas coisas é para a gente ficar preocupado e ansioso e não dormir direito, porque existe uma série de situações que vão pedir isso da gente para a gente estar bem. Né? Isso envolve términos de relacionamento, entre outras coisas. Quais temáticas que mais levam pessoas para sua clínica? É curioso isso, porque a maioria dos casais que procuram a clínica, eles vão ter o mesmo discurso. Problema de de comunicação. Sim. Sempre a tecla a gente não está se comunicando, a gente briga, ela não entende o que eu falo, ele não entende o que eu digo. E ok, o problema de comunicação sim, mas é um jeito que o casal tem de nomear, muitas vezes, outras situações. Então, na terapia de casal, a gente vai ver que por que eles estão tendo problema de comunicação. Porque talvez a mulher ascendeu profissionalmente muito rápido e o homem está com problemas na profissão, ele se sente incomodado
por não conseguir prover uma série de coisas que ele poderia, e sente até talvez um pouquinho de inveja de ver ela se dando super bem, e além de ganhar mais, tendo uma vida mais tranquila, porque ela está com cargo de gestão, e isso vira um problema de comunicação. Às vezes o problema de comunicação não É é o sintoma, a causa, não a é o causa. sintoma, exato. É o sintoma, muitas vezes é o sintoma, mas é o jeito que as pessoas dão conta de falar, elas não estão erradas, Sim. porque existe de fato um problema de comunicação, mas quase nunca é a comunicação que a gente vai trabalhar no processo. A maioria das vezes ela está maquiando, é o jeito que ela está aparecendo, mas a gente vai analisando, vai procurando, fazendo uma investigação com o casal ou individualmente, a gente vai entendendo que existem outras coisas que fazem com que a comunicação seja complicada. Então, às vezes, a mulher teve um filho, não um filho bebê, mas tem um filho pequeno em casa e percebe que o marido está trabalhando muito, aí ela não sabe verbalizar, que ela se sente carente, se sente mais sozinha com os afazeres domésticos e enquanto da maternidade. E aí, quando ela vai cobrar, ela cobra de uma maneira mais violenta, e aí o homem responde, poxa, mas eu estou trabalhando o dia inteiro para dar conta disso tudo, do luxo que a gente vive, para a gente ter comida boa e para a criança ter do bom e do melhor. E o que eu espero é que as coisas sejam tranquilas em casa. Eu chego em casa, vou ter que trabalhar também, vou ter que fazer isso ou aquilo. Aí falar, a gente não está se acertando. Eu falei, não é a comunicação, é as expectativas, o que um espera do outro, os papéis, o quanto que cada um contribui para quê daquele funcionamento doméstico. Então, quando você fala o que mais as pessoas se queixam é a comunicação. O que de fato é, poucas vezes a comunicação. Muitas vezes questões que envolvem dinheiro, muitas vezes, hoje em dia, por conta de redes sociais, a questão de infidelidade, o que envolve mentiras. Então, aí a comunicação já fica para um segundo plano, que não é a capacidade de se comunicar e brigas, é perceber que alguém está escondendo, aí envolve uma questão de confiança, isso aparece muito. Não confio na pessoa que está ao meu lado, sinto que ela mente, sinto que ela diz que vai fazer uma coisa e está fazendo outra, isso aparece bastante também. E aí a gente volta no começo da conversa, quando a gente fala dos acordos e dos contratos. Porque o que foi combinado, né, com que frequência... por exemplo, já atendi uma pessoa que ela falava, ele não me manda mensagem durante o dia. Eu falei assim, poxa, mas o casal precisa mandar mensagem durante o dia? Falando, olha, vim almoçar em tal restaurante. Você já almoçou? Muitos casais fazem isso e não tem o menor problema, mas o casal que não faz é ruim? Como é que eles construíram essas expectativas do quanto eles vão se falar ao longo do dia? Qual é o teor dessa conversa? É uma conversa trivial ou eles precisam ficar falando de coisas mais sérias? Como é que isso é construído? De modo que às vezes uma pessoa está esperando uma coisa, a outra pessoa está esperando outra. E existe um ditado que eu adoro que fala, se você quer procurar tubarões, não vá nos brejos. Porque às vezes a pessoa está procurando tubarão em brejo. Sim. Eu quero que você faça isso, mas eu vou escolher, vou construir uma relação de modo que você não me entregue isso. É quase Sim. que pedir para ficar frustrado. É um processo de autossabotagem. E muitas vezes acho que tem até uma expectativa que vem um pouco também desse... crescer com os filmes ali de comédia romântica e tudo mais, que o outro vai antecipar as suas necessidades e adivinhar o que você quer, né? Isso é muito real. Eu falo que a instituição ou o órgão competente que mais manda pessoas da minha clínica é a Disney. Eu falo isso o tempo todo, porque por mais que todos saibam que não existe príncipe encantado e não existe a princesa a ser salva, né? Eu digo porque eu já disse isso e eu cansei de ouvir. Não, mas eu sei que não existe, eu sei que a vida real não é um conto de fadas. Mas não, por que a gente se comporta como se fosse? Porque a gente espera que seja, né? No fundo, a gente quer que seja. Né? E existe uma sociedade que endossa alguns comportamentos. Por exemplo, coisas que aparecem também, não com tanta frequência, mas relativa frequência, a questão, por exemplo, da frequência sexual. Porque ele ou ela não me procura e como é que é? A gente tem uma expectativa que deve ser de tal jeito. E eu sempre, quando o assunto é esse, eu trago duas situações que eu já atendi de um casal que transava de 2 a 3 vezes por ano e era um casal feliz. Eles procuraram a terapia por uma outra situação, enfim, que envolvia família, etc., mas eles em si, enquanto os dois, funcionavam muito bem desse jeito. E eu já atendi um outro casal que me procuraram sim por conta da questão da frequência sexual, porque eles transavam 5 vezes por dia.
Não falhava nenhuma vez. Eles tinham, inclusive, horário. Acorda e tal, assim, assim. Programado. Era quase programado. Mas eram 5. Eles falavam assim, 5 vezes, não mais, não menos. 5. Mas, de um tempo para cá, quando eu estava atendendo eles, essa frequência de 5 por dia tinha caído para 3. A mulher não queria. E o homem cismou que a mulher tinha encontrado um amante. Porque como assim? Ela agora só quer 3 vezes por dia. E para ele, 3 vezes por dia era o mínimo, assim, era inaceitável, era muito pouco. Enquanto para um outro casal, 3 vezes no ano era algo ok. Mas talvez para alguém que esteja assistindo isso, vai pensar que qualquer um desses 2 casais é uma loucura. Porque são 2 casais que fogem àquilo que a gente entende de uma normalidade. Porque entendemos que 5 vezes por dia é muito, 3 vezes por ano é pouco. E aí cabe a pergunta, o que é o certo? E Não que é o tem. certo pra você, no Não caso, existe. né? Para esse casal, de fato, 3 vezes era pouco. Sim. Para o outro casal, 3 vezes por ano era o suficiente. E aí o que eu vou trabalhando com o casal no seguinte sentido. O que funciona para vocês? Porque eu já escutei pessoas falando, a gente deveria transar mais. Eu falei, mas vocês estão bem com essa frequência? Sim. Mas a gente escuta os nossos amigos falando que fazem assim, 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 assado. E a gente passou a entender que tem um problema com a gente. Eu falei, mas se vocês que são vocês, está tudo bem? Por que alguém de fora vai falar o que vocês devem fazer ou não? Isso vale para o relacionamento. Se o relacionamento sou eu e você, nós 2 entendemos que isso, ok. Que a gente, por exemplo, não vai fazer uma festa de casamento porque a gente vai dar uma volta ao mundo. Aí a família vai falar, não, mas casar tem que ter festa para celebrar o ritual. Aí você fala para sua mãe, para sua sogra, quando você casou, você fez a festa? Fez, então no seu casamento você cuidou do nosso, a gente cuida. E aí entender que a gente precisa valorizar as nossas opiniões de modo que a gente pode, de novo, primeiro a nossa identidade, depois o casal, de modo que forças externas não influenciem tanto. Sim. E até um alívio quando você consegue fazer isso, E que é diferente de ser mal educado. Sim. Né? Porque senão fica uma coisa, da minha vida cuido eu, sai de perto de mim. Não, a gente pode ouvir, a gente pode ponderar, acatar. Faz sentido o que está sendo dito? Talvez faça, e aí a gente acata. Mas é diferente de tomar como verdade. Olha, minha mãe falou que é desse jeito, então a gente vai fazer desse jeito. Não. Ou a minha amiga falou que a gente precisa fazer isso. Não precisa. Perfeito. Não existe tem que. E eu queria também perguntar quem que é o profissional capacitado para fazer a terapia de casal? Como que você acha o profissional que é certo para você também e o que está ali habilitado para te atender? Olha, acredito que o primeiro caminho é procurar indicações. Pessoas que você conhece, que passaram por aquele, enfim, que tem uma indicação boa. Olha, fui num terapeuta, fui num psicólogo, gostei do trabalho. Esse já é um bom caminho. É o suficiente? Não muito, mas é um primeiro passo. Por quê? Talvez o processo terapêutico tenha funcionado muito bem com a sua amiga e contigo não muito. E aí você vai, então, no terapeuta, procura indicações. Você tem 1, 2, 3 encontros no máximo. Se em 3 encontros você sentiu que não está legal, que não houve uma confiança, o famoso bateu o santo, você troca. Mas é que é um profissional muito renomado. Isso não interfere. Né? Às vezes profissionais muito renomados, premiados, autores de livro, palestrantes, etc., podem não dizer nada para você, você senta diante dele, ele não te ajuda em nada, e de repente alguém, quase que recém-formado, que não escreveu livro nenhum, você senta diante e você vai ter uma troca boa, o santo vai bater, e essa pessoa vai ter condições de te ajudar muito mais. Né? Quem está habilitado? Normalmente existem cursos de formação em terapia de casal, tende a ser mais assertivo procurar alguém que se especializou, fez um trabalho de formação, que tem experiência, que tem um trabalho, uma formação de terapia de casal, com casais, para que você não se arrisque tanto. É garantia? Não existem garantias. Às vezes alguém com a formação de terapia de casal não vai te oferecer um serviço tão bom quanto um recém-formado que foi um excelente aluno ao longo do curso. Né? Então, por isso que eu digo que dá essa experimentação. Vá até a pessoa, procure saber das credenciais, as pessoas que passaram, há indicações, não tem ninguém reclamando, redes sociais. Fale com essa pessoa antes de marcar uma consulta, procure saber como é que ela trabalha. Isso ainda não dá garantias, mas vai aumentar a probabilidade de dar certo. Aí você marca um primeiro horário. Gostou do jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa se posiciona, o santo bateu? Continua em vista. Não teve uma primeira impressão boa? Talvez arrisque uma segunda impressão só para ter certeza, que às vezes a primeira impressão você estava num dia ruim, a outra pessoa estava num dia ruim, mas se a segunda impressão também não for legal, talvez seja o caso de você procurar outras referências, outros nomes.
Perfeito. Acho que isso também vale ressaltar para terapia até individual, Não, né? com certeza. Isso vale para qualquer processo terapêutico. Que muita gente vai lá achando que, tive uma sessão ruim com um profissional que eu não gostei, terapia horrível. Né? Ou ainda, não, eu gosto muito do meu terapeuta, mas acho que não está adiantando muito porque eu já fui em 10 sessões e nada mudou. 10 sessões a gente está falando de quê? 2 meses e meio, que é nada para um processo terapêutico. O processo terapêutico, ele é lento. Eu gosto de dizer que é quase como ir para academia. Você vai na academia durante 2 meses e fala, não emagreci, então não vou mais na academia? Não, é lento. Sim. Mas é confiar no processo. Se você tem uma alimentação saudável e vai na academia, em algum momento, depois de algum tempo, você vai emagrecer, vai tonificar seus músculos, etc, etc. A mesma coisa a terapia. Você está no processo terapêutico, você confia no seu terapeuta, existe uma boa troca, você se sente bem ali, confia no processo. Em que momento ela vai dar certo? Não sabemos. Mas a longo prazo, você vai olhar para trás e falar, meu Deus, como eu sou uma pessoa melhor. Que Funciona. bom que eu comecei quando eu comecei. Que bom que eu comecei. Deveria ter começado antes. E para ampliar essa conversa, Matheus, o que você recomenda de filmes, séries, livros? O que você achar que pode ajudar? Olha, tem um filme antigo que eu gosto muito, eu uso quando eu faço cursos, chama A História de Nós Dois, com a Michelle Pfeiffer e me fugiu o nome do autor. É um filme muito bom, inclusive tem uma terapeuta de casal, mostra um conflito conjugal e como é que passa por questões individuais, relacionais, como é que esse marido precisou se afastar da família para ele se entender, para depois voltar para a família. Ele é muito bacana. Né? A própria que a gente falou agora há pouco, o próprio filme História de um Casamento, também é muito legal. Séries, eu gosto muito do This Is Us. Perfeito. Sim. Uma das minhas séries favoritas. This Is Us é muito legal. Mas, por exemplo, para pensar em dilemas relacionais, que inclusive é uma série premiada, que é o Fleabag. Nossa, sim. Da Amazon. Eu fiquei arrepiada, sim. Não é necessariamente uma pegada casal, mas é uma pegada de como é que a pessoa entende o seu lugar numa relação, de como é que isso pode ser doentio. Né? As 2 temporadas, infelizmente só temos 2 temporadas, mas eu não consigo dizer qual que eu gosto mais, porque ela foi assertiva do primeiro ao último capítulo. Sim. Eu acho que são bons lugares para se refletir as relações. Ótimas indicações, tenho que dizer. Então, perfeito. Essas e outras indicações a gente vai colocar no site da Revista Ampla, em www.revistaampla.com.br. E é isso. Você quer deixar seu @, seus contatos? Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é @amornodivã no Instagram. E lá tem todos os meus contatos, caso vocês queiram falar diretamente comigo. Estou sempre monitorando por lá. Perfeito. Matheus, um prazer enorme falar com você. Prazer todo meu, Muito Nathalie. obrigada. Muito obrigado, eu. Obrigada e até a próxima.